Olá, eu sou o professor Edson Silva, 37 anos, graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Engenharia de Materiais, também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e atualmente cumprindo os créditos do doutorado de Química, também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje nós estamos aqui para abordar uma das formas de metodologia ativa, aquela em que nós colocamos o aluno como protagonista e o professor como mediador do conhecimento. A aula que nós iremos abordar é a número 24 do conteúdo do segundo trimestre do ensino médio. O nosso plano de aula é fazer com que o aluno, utilizando o celular ou então o computador, tenha, além dos aplicativos que ele já utiliza, um aplicativo sobre química, a aplicação do conteúdo de química. E que ele, ao invés de somente receber a aula, passe a protagonizar. Como é que ele vai protagonizar? Utilizando o aplicativo para demonstrar as situações de aumento e diminuição da temperatura e como as moléculas irão se comportar nesse sistema. Vem comigo! Estamos abordando a aula número 24 do LRCO. Lembrando que essa aula já foi dada em sala de aula com os alunos que estavam frequentando o Meet. E para tornar essa aula interativa, o que é que o professor Edson Silva fez? Justamente utilizou a ferramenta, o aplicativo PHET. Então, só para repassar aqui, a aula número 24 do dia 18, que tem entre os seus temas a entropia, que é o grau de agitação das moléculas. E, para tanto, nós utilizamos este aplicativo PHET, que inclusive podemos pegar aqui e colocar para os professores no chat da nossa aula de hoje. Então, sempre costumamos colocar aqui para exercitar todas as interatividades entre o professor e os seus estudantes. Então, o layout do aplicativo, que pode ser aberto tanto na internet quanto no celular, que é o objetivo justamente que os alunos usem nos seus celulares, é esse aqui. Então, um layout bastante interessante e fácil de ser utilizado. Por quê? Permite que o aluno simule situações da água no seu estado sólido, com um grau de entropia baixo, a água no seu estado líquido, com um grau de entropia um pouco maior, em que há agitação das moléculas, e na fase gasosa, em que há uma entropia ainda maior causada pela agitação das moléculas a temperaturas superiores. Lembrando que a molécula de água permite 3 movimentos. E nessa movimentação, nessa agitação intrínseca de cada uma das moléculas, lembrando que as moléculas são formadas por átomos individuais que são ligados por tipos de ligações que fazem com que se estabeleçam, então, as moléculas. As moléculas em si estão ali representadas, no caso, a molécula de água, em que quando nós simulamos aqui nesse aplicativo, a interação ali causada pela diminuição de temperatura, há uma acomodação das moléculas de água na parte de baixo, ficando quase estáticas. E quando nós submetemos ao aquecimento, há novamente uma agitação das moléculas acontecendo, simulando um ambiente reacional
aí com os nossos alunos e proporcionando, então, a tão esperada interatividade. Havendo, claro, a percepção do papel do professor como o mediador desse conhecimento através do uso do aplicativo, esse aplicativo PH Ed, que os alunos teriam nos seus celulares para estarem utilizando. O conteúdo, claro, foi abordado com uma linguagem a fim de fazer com que esse aluno tenha a real noção do conhecimento científico abordado e da aplicação desse conhecimento no seu contexto social e no seu cotidiano. Nesse ano de 2021, como professor formador, ficou claro a necessidade de haver uma formação contínua justamente para se inteirar das novidades com relação à forma de se dar aula, sobretudo nesse período de inovação tecnológica, de aulas online, em que sozinhos os professores realmente não conseguem assimilar todas as propriedades, todas as possibilidades das ferramentas virtuais. Exemplo, o uso de um Jamboard, do simples Meet para fazer a transmissão, em que é necessário fazer a transição das imagens, colocação de tela, e que na companhia de outros professores, na forma de grupo de estudos, isso fica bastante facilitado. Justificando minha presença nas próximas jornadas, nas próximas etapas do professor formador, me coloco inteiramente à disposição. Aprendi bastante nesse período de 2021 como formador e pretendo, além de contribuir com as minhas aulas, fazer com que eu repasse o conhecimento adquirido, ajudando a fazer com que as aulas dos outros professores também esteja no padrão desejado para o crescimento da educação no estado do Paraná. Muito obrigado e até mais!